This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso podcast que você ouve toda semana. Na vida de um empreendedor ou empreendedora, escolhas difíceis são como o café da manhã, algo que já faz parte da rotina. Mas hoje mergulharemos em uma das mais difíceis, a venda da sua empresa. No episódio de hoje, eu converso com Rodrigo Schettini, que é co-founder e CEO da Guiando, e Otávio Pimentel, que é sócio e head de M&A aqui na Ace Advisors. A gente fala sobre o mundo dos exits, explorando os motivos por trás dessa escolha, os desafios enfrentados ao longo do processo e muitas lições que são aprendidas ao longo do caminho. E de quebra, você vai conhecer o case deste empreendedor e do seu negócio. Se você já se perguntou por que alguém optaria por vender a sua própria criação ou se está contemplando você mesmo dar este passo na sua jornada empreendedora, o episódio é para você. Vamos juntos? Dá o play. Pessoal, estou aqui com o Rodrigo Schettini, que é CEO da Guiando. Tudo bem, Rodrigo? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Pedro? Obrigado pelo convite. E também Otávio Pimentel, meu querido sócio, o cara que lidera a Ace Advisors. Tudo bem, Otávio? Fala, Pedro, tudo bem? Hoje o episódio tá bom, hein? Hoje temos boas histórias aí para contar. Animado. Tem muita coisa legal para a gente falar e a ideia, a gente sempre tenta trazer valor aqui para quem está nos ouvindo, valor para os empreendedores e empreendedoras que nos ouvem, valor para os executivos e executivas também, que tem muita gente aí que nos ouve, que está iniciando jornada, a gente que está no meio da jornada, a gente já está mais para o fim da jornada, como é o caso do Rodrigo, é o fim da jornada, né, Rodrigo? Parece que o cara tá jovem, cheio de energia, não é fim, é fim desta jornada, né, Rodrigo? É o fim desse ciclo, né? Desse ciclo, melhor. E o Rodrigo, ele acabou de participar de um processo de aquisição, né? Foi feito um M&A da Guiando com a Asas, que é uma startup, uma fintech que está bombando aí no mercado brasileiro. E a gente vai falar de vários aspectos aqui, técnicos, mas também muito psicológicos aqui sobre founders, né? Como pensar sobre isso, como saber quando é hora de fechar um ciclo, se é que existe essa resposta. Mas eu vou pedir para o Rodrigo começar aqui, Rodrigo, apresentando um pouquinho para o pessoal que não conhece o negócio e tal, contextualizar um pouco, né, sobre a Guiando, a tua trajetória, quantos anos aí vocês, né, não é um sócio só, é sempre uma equipe de sócios aí que está por trás do negócio, até agora com essa transação, com esse deal aí, que foi super legal para vocês. Então, se você puder dar uma geral aqui, acho que é bom para contextualizar. Bom, eu vou me esforçar bastante para não ser prolixo, eu acabo às vezes me perdendo um pouco e a história é longa, mas enfim, a Guiando, são quase 20 anos de história, a gente começou lá atrás fazendo auditoria de conta de telecomunicações para uma grande empresa, o Grupo ArcelorMittal, uma oportunidade que surgiu. Essa pequena atividade gerou muito dinheiro para eles, porque eram erros muito grandes que existiam dos contratos com os operadores. Porém, depois de um pouco tempo lá dentro, a gente percebeu que isso era só a ponta do iceberg, que fazer a auditoria das contas de telecom, identificar os erros das operadoras, era uma parte do dinheiro. A outra parte do desperdício estava em contratações erradas, em serviços que não eram utilizados, em planos mal negociados, enfim, uma série de problemas de configurações de equipamentos, de PBX, etc., que traziam custos muito maiores do que os próprios erros que as operadoras cometiam. A gente começou a trabalhar com isso, começamos a expandir e ajudar a Arcelor a fazer uma gestão mais ampla. Também vimos que precisava a gente fazia tudo muito em planilha, e a gente percebeu que precisava de um software para isso, porque a planilha não estava comportando o que a gente precisava fazer. E aí a gente contratou uma empresa para fazer um software para fazer essa gestão da solução para a Arcelor. Nessa época tem uma passagem muito legal,
teve um diretor da Cello, que foi quem deu a oportunidade da gente fazer esse trabalho lá dentro. Na época era só eu, o dono, o único sócio da Guiando. E quando eu levei para ele essa oportunidade, essa intenção de construir um software, eu expliquei os motivos, ele falou, concordo com tudo. E aí eu falei com ele, olha, a gente vai fazer um software com a cara da Cello. Ele falou, olha, eu concordo com tudo, mas eu vou aprovado o orçamento, mas faça um software para o mercado. A Cello precisa se adaptar a ele. Isso foi, acho que talvez, um dos primeiros e grandes empurrões que a gente teve para transformar aquela empresa, que era uma empresa até aquele momento mais de consultoria específica dentro de um único cliente, em um negócio de fato olhando para o mercado. A gente contratou então uma empresa, construímos um software para o mercado, tivemos já naquela época, isso já tem, sei lá, deve ter 15 anos, e ainda naquela época já era caro construir software, eu era totalmente inexperiente nisso. Rapidamente o recurso que foi aprovado pela Cello acabou, a gente não tinha outro dinheiro para colocar, e aí foi onde que a gente convidou a empresa que estava, a software house que estava fazendo essa solução para a gente virar sócia na solução. Eles se tornaram sócios na solução que é o TWM, que é o nosso software, que até hoje é o nosso software principal de gestão, e aí fomos juntos para o mercado. A princípio tentando vender essa solução, vendemos para alguns clientes, mas a gente logo viu que isso não ia rolar muito bem, porque era um valor alto, custo alto para o cara colocar, e aí eu trouxe a ideia de vamos cobrar uma mensalidade. A gente já tinha feito o sistema online, a gente não tinha ainda em nuvens, não era nada, mas a gente simplesmente fez um sistema online, e aí a gente começou a virar uma espécie de um SaaS, mas sem saber que era isso, sem nem sei se coisa já existia o tempo, mas a gente simplesmente começou a cobrar por mês. E isso deu muito certo. Então isso começou a trazer novos clientes. A gente foi um dos pioneiros no mercado em gestão de telecom. No meio desse processo, a gente descobriu que, na verdade, já existia um mercado para isso nos Estados Unidos, chamado Telecom Expense Management. A gente fazia isso aqui sem saber que era isso, mas descobrimos também que tinham concorrentes nossos aqui, poucos, mas tinham. A gente foi um dos pioneiros focados em grandes empresas. E aí a gente começou a crescer, mas a gente viu que tudo estava em São Paulo. Eu ia para São Paulo fazer reunião com empresas lá, os caras saíam maravilhados com o que a gente estava se propondo a fazer, mas depois não fechava o contrato. O cara não queria fechar com o moleque, que estava lá em Belo Horizonte na época, e que não tinha uma estrutura. Aí, um pouco tempo depois, um ex-diretor da Embratel me procurou, ele estava querendo empreender, e ele buscou empreender na área de Telecom Expense Management. E ele estava na dúvida de trazer uma empresa gringa para ele representar aqui ou entrar de sociedade de alguma que já existia. Foi aí que a gente teve o Marcel, que foi o nosso sócio lá em São Paulo, que começou, e aí a gente começou a realmente crescer mais, porque a gente estava em São Paulo, chegou um dado momento que essa software house que era a nossa sócia só na solução, né, eles eram sócios no software, e a gente tinha empresa que, como se a nossa empresa fosse dona de metade do software, software house da outra metade. Ela começou a não nos apoiar tanto quanto eu gostaria, eles estavam mais passivos. E aí a gente conversou, eles concordaram com isso, e quando a gente conversou, a gente acabou chegando à conclusão, fizemos nosso primeiro M&A, sem saber que estava fazendo M&A, a gente comprou a empresa de software deles. A gente ainda tentou por um tempo vender outras soluções de tecnologia além do telecom, mas rapidamente a gente descartou e focamos só na gestão de telecom, só no nosso próprio software. Só que esse movimento também me trouxe outro aprendizado que a gente fez sem saber o que estava fazendo. Eu estava colocando todo o recurso que a gente tinha guardado, mas toda a nossa capacidade de pagamento no financiamento para comprar uma empresa. E enquanto isso eu estava trazendo um time de alguns devs, sendo que eu não era desenvolvedor, não tinha background disso, para dentro de casa, e a gente ia ser dono sozinho da solução. Se esses caras resolvessem falar assim, pessoal, agora para a gente continuar com vocês têm que dobrar nosso salário. A gente não ia ter condição de pagar e eu não tinha condição de substituir eles, eu não tinha conhecimento técnico para tocar isso. Então, qual que foi a saída? A gente buscou e deu uma opção de sociedade para essa turma. As pessoas chaves dentro da empresa tiveram a oportunidade de comprar participação no valor pré-fixado e podendo comprar mais participação nos anos seguintes, mesmo que a empresa dobrasse, triplicasse, quintuplicasse de tamanho. A gente estava fazendo uma espécie de stock option sem saber que era isso também. Era só lógico para a gente que deveria fazer isso. E aí, ainda por cima, a gente conseguia parte do recurso para pagar a compra da empresa, diminuir o nosso endividamento. Foi assim que a gente deixou de ser uma empresa de 3 sócios. Eu tinha um sócio local, que começou mais antes comigo, tinha o Marcel em São Paulo, e passamos a ser uma empresa com 10 sócios. As pessoas chaves todas tiveram participação. A gente cresceu, mas numa estrutura um pouquinho diferente, porque lá em São Paulo tinha uma empresa, em Minas tinha outra, e no Paraná a gente teve uma terceira. Para quem estava olhando de fora, era tudo uma coisa só. Internamente, a estrutura era de 3 CNPJs e os sócios eram diferentes. Chegou um momento que isso começou também a dar algumas discussões, a gente sentou e falou, vamos juntar tudo. Vamos fazer isso tudo virar uma coisa só. Juntamos tudo, virou uma empresa só. Nessa, a gente teve algumas mudanças societárias, mas o mais importante veio logo na sequência. A gente conseguiu começar a olhar para a estratégia de maneira mais direta. A gente antes estava discutindo um pouco a relação ali. Quando a gente começou a olhar para a estratégia, isso foi ali um pouco mais efetivo de como que ia ser o futuro do mercado de Telecom Expense Management. A gente viu ali para 2015, mais ou menos, que aconteceu isso tudo, que o mercado ia mudar muito.
A gente estava começando a ter mais concorrente, só que essa loucura era boa para a gente. A complexidade fazia o nosso trabalho ser mais valorizado. Quando eu olhava para o futuro, eu via mais concorrentes, a telecom ficando mais barata, porque a concorrência também das operadoras diminuindo o custo, e mais simples, porque a cada dia mais a gente via que ia caminhar para ter assinaturas, pacotes que você usa à vontade, era o que acontecia já lá fora. E a gente precisava se movimentar. Como que a gente vai se movimentar? E a gente começou a olhar para isso e falar, putz, uma primeira estratégia que a gente pensou foi, vamos pegar, a gente foca em grandes empresas, vamos trabalhar em empresas menores? A gente rapidamente descartou. A gente viu que o que a gente sabia e gostava de fazer não era uma dor para a empresa pequena, menor, era uma dor de empresa muito grande. Então, o nosso foco estava ali. A gente percebeu também que essas empresas eram muito fiéis a gente. Cara, esses caras gostam da gente. A gente não tem multa de rescisão e a gente quase não tem churn. E são empresas gigantes que a gente pega uma fatia pequenininha de dinheiro deles. Será que a gente não tem mais coisa que a gente pode oferecer para eles? Será que não tem algo a mais que a gente pode fazer e aumentar nosso ticket e nos diferenciar do mercado? E aí, com essa provocação, a gente começou a discutir, provocar uma série de coisas. E a gente percebeu que tinha uma coisa que a gente precisou fazer. Como fazendo gestão de telecom, o nosso insumo principal nada mais é do que as faturas, contas, faturas de telefonia. Quando eu começo a crescer muito minha base, eu começo a ter milhares de contas. E eu tendo pessoas para fazer isso, isso começa a ficar caro e dá erro. Então a gente precisou ficar muito bom nisso, ter processos muito bons e automações para processar essas faturas de telecom. Isso a gente realmente ficou muito... A gente começou a ficar muito... A nossa diferencial era muito grande nesse processo, com muitas automações e ficando eficiente. A gente percebeu, conversando com o mercado, que essa dor de pagar a conta de telecom era uma dor de basicamente qualquer outra conta que o cliente tinha que era recorrente. Era uma dor que era transversal. E a gente podia pegar a nossa solução que a gente tinha e falar assim, tá bom, a inteligência de telecom está aqui, ela é nossa, vai ser difícil a gente desenvolver isso para outras esferas. Mas a capacidade de ajudar o cliente a pagar uma fatura, a gente pode reportar isso e oferecer isso para qualquer outra conta, para qualquer outra fatura que o cara tenha. Foi aí que nasceu a nossa solução de automação de faturas, automação de contas a pagar. Foi aí em 2020 a gente batizou a solução de Next Invoice e foi onde a gente começou a crescer com essa solução. De 2020 para cá, a gente de fato cresceu dos dois lados, a gente continua a crescer ali com a solução de telecom, de uma maneira um pouco mais orgânica, mas a solução Next Invoice cresceu de uma maneira um pouco mais forte e tomou um corpo grande aqui dentro da Guiana. Hoje, encerrando aqui a história de várias outras coisas, acabei sendo mais prolixo que eu queria, essa solução nossa, que é a solução de automação de contas a pagar, que é o Next Invoice, foi o que a gente fez o M&A com a Asas. A gente fez uma cisão, segmentamos efetivamente as duas soluções, a Guiando com a solução de telecom dela, do Next Invoice com automação de contas a pagar, e o Asas está adquirindo a solução de automação de contas a pagar. E é uma solução que, estrategicamente, para o Asas, complementa a oferta de serviços financeiros, né, para o mercado. E comenta um pouquinho, Rodrigo, a sua decisão, né? Por que você escolheu tomar essa decisão agora? Por que não daqui a 2 anos? Por que não no passado? O que te motivou a dar esse passo? Porque vocês já tiveram você descreveu aí várias movimentações estratégicas, societárias, fizeram um unbundling, né, de parte da solução e ela acabou virando um produto que até crescia mais rápido do que a solução inicial. Mas o que te levou a tomar essa decisão? Existe um efeito colateral que é bom da gente ter muitos sócios. Nessa jornada, alguns sócios saíram, mas a gente ainda tem muitos sócios. Hoje somos 8 sócios. A empresa já vem há muito tempo, então tem muitos desses sócios que estão com a gente há muito tempo e estão hoje talvez no ápice da carreira. E todos nós ansiamos muita coisa. E por mais que a empresa estivesse legal e indo bem, ela não conseguia atender as expectativas de todos nós. A gente, quando olhava para todo mundo, nem todo mundo ia conseguir, da forma que a gente estava, tudo que a gente gostaria como profissional. E quando isso começa a acontecer e começa a incomodar, a gente tem que começar a pensar, cara, como que a gente consegue de fato dar um passo maior? A gente, apesar de ter tido essa jornada legal, a gente nunca cresceu dando uma porrada muito forte. E eu comecei a perceber que a gente precisava dar uma porrada forte. A gente precisava crescer de uma maneira mais acelerada para conseguir comportar tanta gente boa que a gente tem, tanta gente com tantas ambições que a gente tem aqui dentro. E quando eu olhava para a gente tentar fazer isso sozinho, o risco da gente não conseguir era muito grande. Ao mesmo tempo, quando eu olhava para a gente tentar fazer isso, colocando grana, também o risco da gente não ter sucesso e perder alguma grana era muito grande. Então, o caminho foi, cara, a gente precisa fazer algo mais disruptivo. E fazer algo mais disruptivo para a gente conseguir fazer isso vai ser buscar alguém de fora. E aí as teses eram, a gente vai buscar investidor para colocar uma grana e a gente crescer, acelerar, ou a gente vai buscar um M&A. Na prática, a nossa primeira visão era algo que era meio do caminho.
a minha leitura era, putz, se a gente tiver uma grana no bolso, aqui agora, no caixa, na verdade, para a gente poder dar uma acelerada, acho que a gente consegue rampar e eventualmente fazer um M&A mais na frente um pouquinho. Só que a forma mais efetiva da gente conseguir fazer isso era através de um investimento corporativo, de alguma empresa que tivesse sinergias, que conseguisse não só a grana, mas também conciliar outras coisas para, de fato, a gente conseguir rampar. Principalmente porque uma das coisas que eu mais via valor, a gente mais via potencial de crescimento, era o mercado de middle market. E a gente não tem experiência nesse mercado. Então, eu trazer alguma empresa que tivesse essa bagagem ia me gerar muito mais segurança, a gente conseguiria bater esse objetivo. Acelerar, né? Acelerar a curva. Acelerar a curva, com muito menos erro, com muito menos tempo. E a princípio era meio que essa ideia. Só quando você vai para a rua com uma tese, assim, outra surge. E na hora que você começa a conversar com os potenciais players, a gente também foi muito aberto. Cara, eu não quero também... Essa é uma tese talvez principal, mas eu não quero me limitar a ela. Eu quero escutar outras possibilidades. E quando eu começo a pensar nessa tese, a gente sabe. Se eu buscar um estratégico, ainda que ele esteja disposto a colocar grana e colocar sinergia, ele vai ter uma cláusula de compra da empresa. Então a gente já começou a refletir sobre como seria uma saída. E esse exercício nos preparou para pensar nessa possibilidade. Uhum. Então a gente falou, ok, então vamos abrir, quando a gente for ao mercado, para todas as possibilidades. E aí a gente foi ao mercado olhando todas as possibilidades. E quando a gente começa a escutar as discussões, a escutar as propostas, a escutar as teses, algumas agradam mais, outras agradam menos. E assim, foi fantástico como que teve uma tese que conseguiu ser melhor do que todas as que a gente tinha pensado. Então, a gente pode falar um pouco mais disso depois, como que a ACE, inclusive, foi importante. Legal. Eu acho muito interessante, né? Vários founders que eu falo que não é 100%, mas vários founders que eu falo, eles enxergam muitas vezes no M&A como, eu queria até ouvir o Otávio comentando isso, enxergam no M&A uma maneira de potencializar a sua trajetória, quer dizer, olha o que eu estou fazendo numa escala X, pois se eu fizer isso numa escala 10X, né, o que se conecta um pouco com o propósito, o impacto e como a gente fazer isso acontecer. E eu acho que o Rodrigo falou uma coisa muito legal, que é uma reflexão como líder, né, de como que eu vou dar a pista para as pessoas que estão comigo, né? Como que eu vou atender e eu entendi que você não estava falando, né, Rodrigo, das expectativas puramente financeiras, né, dessas pessoas, né? Como que eu dou realmente mais pista para as pessoas que estão comigo? E eu acho que é bem curioso. Como é que você, Otávio, que interage com muitos empreendedores nesse estágio, né, a gente fica por trás aqui achando, não, o pessoal, né? O pessoal que não está acostumado, o pessoal só quer saber onde que vai ter mais grana e tudo mais, mas não é a regra, né, Otávio? Não é a regra, Pedro, e vou te falar que às vezes, quando a gente está em processo de contato com potenciais compradores, pode até ficar em segundo plano. Tanto é que quando a gente fala de fazer o melhor deal, existe o melhor deal financeiramente e estrategicamente. Onde a gente quer buscar essa intersecção como que a gente faz o melhor dos dois, né? Foi um pouco do caso aí do Rodrigo, do pessoal da Guiando, eram 8 sócios. Então, foi todo um processo de estudo ali para entender quais eram as teses que a gente ia estar olhando, para onde que a gente ia estar mirando, o que é que brilhavam mais os olhos, o que é que a gente estava buscando nesse processo. Porque não é só o Rodrigo e o pessoal da Guiando contratar esse advisors e a gente montar uns materiais e ir para o mercado. Sem um propósito por trás do porquê que nós estamos fazendo isso, a gente vai parar no meio do caminho. Porque não é um processo simples. O Rodrigo pode ser a prova viva aí de comentar que é um processo complexo, é um processo difícil, é um processo que envolve muitas pessoas no meio dele, envolve assessores financeiros, assessores jurídicos, C-level, auditorias, contabilidades, e que se você não tem um propósito muito forte do porquê você está fazendo M&A, provavelmente esse negócio não vai dar certo. Então, quando você não tem esses alinhamentos do que é sucesso para cada um dos sócios que estão envolvidos no M&A, provavelmente vai se ter atritos no meio do caminho, provavelmente vai chegar em um momento, depois de vários meses de negociação e de discussão, que algum sócio vai levantar a mão se questionando se realmente é a escolha certa, se não é, que é que eles deveriam estar mirando para o futuro. Então é o que a gente sempre gosta de falar, né? Uma das primeiras coisas antes de você olhar para um processo de M&A
é um alinhamento de expectativas entre sócios. Porque é como o Rodrigo falou, você ter 2, 3 sócios já não é tão trivial. Imagina você ter 8. E como que você faz o M&A que vai contemplar os interesses desses 8? Né? Tanto é que quando a gente ajudou o Rodrigo e time nesse movimento de M&A com asas, tem sócios que estão indo para tocar essa nova solução dentro do negócio do asas e tem sócios que não estão indo. Tem sócios que vão ficar na solução do TWM, que foi o que o Rodrigo estava comentando, no Telecom. Então, foi um processo onde, logicamente, você requer muito alinhamento de expectativa e muita expertise também para entender onde que você vai estar mirando. Porque em um processo mais comum, onde eventualmente a gente fosse escutar poucos potenciais compradores e não fazer um estudo muito amplo do propósito e da tese por trás dessa venda, eventualmente uma parcela desses 8 acionistas não estaria satisfeita com o movimento. E isso poderia até culminar ali em não acontecer de fato a venda para o Asas. Então eu acho que no fim do dia tudo se resume ao alinhamento de expectativa e o que é sucesso para cada um. É como vocês bem comentaram, não é só o financeiro. O estratégico e o próximo passo, o que é que eu vou fazer no dia zero, no pós-aquisição, como que isso vai ser feito, porque isso também importa bastante. Né? Então acho que são vários fatores ali, a gente pode explorar um pouquinho melhor das teses por trás dessa transação, tem até algumas histórias engraçadas aqui para contar, mas eu acho que no fim do dia, de novo, é o alinhamento de expectativa que vai ditar o propósito do porquê você está fazendo isso e aonde você quer chegar. Não, eu quero pegar essas histórias aí, e é interessante, o pessoal às vezes pensa, não, aí agora vende e tal, e tchau. Eu acho que isso acontece em alguns casos, mas eu acho que a maior parte dos casos a gente tem que ter um fit, né, da cultura do comprador, com o que eu vou fazer. Agora eu quero perguntar para o Rodrigo aqui. Rodrigo, como é que era a sua visão sobre como seria esse processo em termos do dia a dia e né, a ansiedade e tudo mais, versus como foi? Porque eu acho que, aconselhando, né, quem está nos ouvindo aqui, o que você aprendeu com esse processo? Porque é um negócio que o pessoal que nunca passou não entende a carga emocional para os founders de lidar com isso. É muito, muito, muito intenso e que nem o Otávio bem comentou, não é só, vou pegar alguém para... Não, você vai estar lá, você vai estar envolvido e pode ser bastante frustrante algumas vezes, doloroso, mas também é um processo de muito aprendizado, né, Rodrigo? O que você aprendeu aí nessa jornada? Bom, primeira coisa, eu tinha uma pequena confusão, todo mundo falava, né, quando você entrar no processo de, não só de M&A, mas de captação de investimento, se prepara porque você vai dedicar 70% do seu tempo a isso, as outras coisas da empresa têm que estar fluindo. Eu sempre me preparei muito no sentido de, cara, vai ser carga pesada de trabalho. Cara, não foi. Não sei se foi por conta do negócio, o deal que a gente fez, toda a negociação, a transação foi toda muito tranquila, o tempo todo a gente, parece que desde o primeiro momento estava trabalhando todas as partes para fazer isso funcionar e ser bom para todo mundo. O time do Asas, o nosso time, os assessores. Só que tinha uma outra parte que talvez eu negligenciasse e hoje eu vejo o tamanho do problema. Eu sou uma das pessoas mais emocionalmente equilibradas que eu conheço. Assim, é difícil me tirar do eixo, é difícil, eu me autorregulo muito fácil, mas o emocional ele realmente pega muito. Pega muito assim, da minha forma, por exemplo. A ansiedade pega, mas o pior é assim, não ocupava, sei lá, na média ocupou 40% do meu tempo, mas ocupou 95% da minha capacidade de fazer qualquer coisa. A minha cabeça não conseguia desviar para outras coisas. Eu tentava fazer qualquer coisa que tinha que raciocinar um pouco mais, tomar uma decisão mais difícil, era difícil, porque o chaveamento era muito complexo. A minha cabeça estava toda naquilo ali, principalmente quando você entra em alguns momentos críticos. Então, assim, os momentos críticos, o momento da negociação, onde você está, igual como o Otávio disse, no nosso caso aqui são 8 sócios, com percentuais completamente diferentes, numa transação completamente atípica, onde você divide a empresa, parte dos sócios ficam, parte vão. Então, assim, equilibrar, para mim não faz sentido fazer olhando só para um lado, a gente tem que tentar olhar para todo mundo e equilibrar esses pratos da melhor forma para todo mundo. Então, a carga de desgaste ali, de tentar equilibrar, que é pesado. Na hora que você chega nos finalmente daquilo, legal, aí vem uma primeira ansiedade, eu nunca participei disso,
Falei, cara, para mim a expectativa era que em 2 meses o due diligence estava feito, a gente entrava na assinatura de contrato. E assim, eventualmente acho que acontece, mas no nosso caso não aconteceu. Então foram vários meses de due diligence, a gente sempre se julgou uma empresa muito organizada, no sentido, cara, a gente faz tudo certinho, a gente não tem nada errado, nada... Cara, na hora que você vai ver para a parte documental pesada que eles pedem, nós éramos 3 CNPJ, puta, que trabalheira que foi, isso vai desgastar, cara, esse negócio não acaba nunca, e começa a te desgastar, que aquilo não vai para o finalmente. Na hora que vai para o finalmente, você fala, legal, estamos indo para os finalmente. Aí começam a aparecer os contratos finais com uma série de discussões importantes e que aí você fica naquela... E é difícil, porque não está todo mundo por conta disso. Eu ficaria, fecharia num hotel uma semana e resolveria. Mas tem um monte de gente envolvida que não está. Então, vem um documento para cá, volta para lá, vem para cá, ajusta aqui, ajusta ali, senta todo mundo, faz reunião. Isso vai te desgastar. Então, os últimos semanas, especialmente, foram ainda mais desgastantes, porque já é aquela hora que você já está... Assim, realmente falta muito pouca coisa e ainda assim aquilo se estende. Então, esse desgaste emocional, ele é muito complexo e eu faço ideia, uma das, como eu disse, é uma das qualidades que eu acho que eu tenho, faço ideia se quem estiver conduzindo isso não tem um equilíbrio naturalmente emocional, é uma pessoa muito mais ansiosa, muito mais afetada por situações externas. Cara, eu o tempo inteiro eu consegui me equilibrar e ainda assim me consumiu demais. Então, a minha experiência, eu não posso medir com a régua dos outros, eu nunca fiz outro M&A e nunca estive envolvido em outro, mas a minha experiência é o tempo que tomou do ponto de vista operacional, de trabalho, de horas de trabalho, não é nada do que me contaram. Foi bem menor do que isso. Foi importante, em alguns momentos realmente tomava o dia inteiro, mas na média foi bem menor do que me prepararam. Porém, a energia emocional e mental dificilmente deixa você se envolver em alguma outra coisa relevante. Sabe? Tipo, eu preferia me envolver em coisas mais operacionais, em decisões simples, porque realmente é difícil. Eu posso acabar tomando a decisão errada porque minha cabeça não está conseguindo parar para refletir melhor sobre aquilo. Você está drenado, né, Rodrigo? Você está drenado intelectualmente e emocionalmente drenado. É muito difícil você conseguir lidar com outras coisas, né? Já garantiu seu ingresso para o ACE Summit 2024? O ACE Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 162 e co-founder da startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa. Eu acho que tem alguns aprendizados importantes aqui do que o Rodrigo comentou, porque assim, vamos lá, né? O Rodrigo ele contou com a assessoria, fomos nós aqui que ajudamos ele no processo de M&A, mas tem empreendedores que não contaram com esse processo ao longo da venda. E talvez o que esses empreendedores passaram foram o dobro do que o Rodrigo passou. O exemplo, né, Rodrigo? Você comentou, talvez a carga operacional ali de tempo não foi o tanto quanto que eu imaginava. Mas talvez isso aconteceu porque tinha uma assessoria por trás. Mas a questão do emocional, aí eu concordo contigo. Por mais que exista uma assessoria ali para estar te blindando das discussões difíceis, para estar dando porrada quando é para dar e recebendo porrada quando é para receber, o empreendedor ele se envolve. E não é só com o comprador, né, Rodrigo? Você principalmente teve que se envolver internamente. Eram 8 pessoas aí para estar lidando com todos os interesses e tentando alinhar essas expectativas. Então, assim, tem tanto uma carga... Fora vocês me puxaram no cimete, eu querendo me meter. Exato. Então, assim, tem toda a estratégia por trás. E não é só a carga emocional externa, né? A carga emocional de discussão com o comprador. Como o Rodrigo bem comentou, tem transações que são mais tranquilas, tem transações que são mais complexas, vai tudo depender de quem que vai estar do outro lado e da complexidade aqui do que a gente vai estar fazendo em termos de operação, em termos de transação. Mas existe também a complexidade interna, né, de como lidar e como conciliar os elementos de expectativa com 8 sócios, tocar a operação ao mesmo tempo, não poder abrir para as pessoas que estão dentro da operação, né, Rodrigo? O time só ficou sabendo pouco tempo depois, um pouco tempo antes que foi anunciada a transação. Então, tudo isso você tem que estar blindando ali, tentando equilibrar todos os pratos, porque, assim, é um processo confidencial. E se alguma coisa vaza, seja internamente, seja externamente, isso pode melar a transação.
né? Seja para o comprador ali, seja para o vendedor. Então, assim, você tem que equilibrar vários pratos ali na mesma mesa para conseguir dar processo. E isso, consequentemente, vem uma carga emocional muito grande. Tanto no aspecto de, putz, falta pouco aqui para a gente dar um próximo passo que a gente está trabalhando há tanto tempo, ou que qualquer coisinha que possa surgir vem na cabeça de, putz, essa transação não vai para frente, e aí começa a ter também sentimentos ali de frustração, quando na verdade você senta ali um dia depois, tenta esclarecer um alinhamento e a gente consegue caminhar. Então, nesse sentido, concordo com o Rodrigo, foi muito fluida as negociações aí com o pessoal do Asas, né? Mas teve momentos ali de estresse também, porque toda transação tem. É difícil você não ter ali uma transação de M&A onde não se tem discussões, onde não se tem uma diferença de ponto de vista. Isso teve bastante, sempre vai ter nas transações, né? Então chega nesses certos picos aí, que a gente tem até um termo específico, né? A gente chama de fadiga do deal, que é quando ninguém aguenta mais, todo mundo só quer alinhar os pontos que estão faltando e assinar a transação. Mas lembrando que você tem que ter cautela por trás, porque o que você assina é o que vai valer daqui para frente. Então, toda transação tem isso, tem esses montanhas russas aí de sentimento, mas é legal você passar e viver como que foi isso, né? Então, tá aí a experiência do próprio Rodrigo. E olha que interessante, né? Assim, por isso que é importante que a gente consiga avançar com o processo o mais rápido, uma vez tomando a decisão, avançar o mais rápido possível, porque existe o preço que a empresa paga pelo Rodrigo não estar com a cabeça no jogo, né? Quer dizer, imagina só, tudo bem, foram alguns meses onde o Rodrigo não conseguia atuar em outras atividades, mas a gente já viu situações em que os founders ficam mais tempo ainda fazendo isso. E aí, durante esse período, obviamente existe um preço, né? Claro, você pode combinar o jogo com os outros sócios e tal, mas o teu papel você não exerce, pelo menos da mesma forma que você exercia sem o deal acontecendo, né, Rodrigo? Assim, fora isso, aqui na Guiana, apesar, isso aí talvez tenha impactado um pouco menos no dia a dia, porque a empresa já gerava muito bem no dia a dia sem mim, assim, financeiro eu me envolvi um pouco mais, o RH eu me envolvi um pouco mais, então essas áreas tiveram um pouquinho mais de base, mas o resto funcionava bem sem mim, os diretores e meus sócios tocavam muito bem. Só que tem um problema imenso que aconteceu nesse meio do caminho. A gente faz nossas definições estratégicas, alinhamentos, definições de meta no início do ano. E aí, no início do ano, a gente imaginava que já poderia estar com o negócio tudo concluído, e não estava. Qual que é o problema disso? Muda completamente a nossa discussão de meta. Porque a gente, de um lado, a gente é uma empresa que tem duas soluções, autônoma, e que está no mercado tentando crescer e se reinventar, enfim, tudo que vinha nos últimos anos. Do outro, uma parte importante da empresa se desvincula, vai para baixo uma outra e não faz parte mais da discussão, porém, ela é fornecedora dessa que fica. Então, ainda tem algum link. E essa que fica, ela fica num outro cenário muito diferente do que tinha antes. Não tinha o que a gente discutir. A gente, na verdade, não tinha o que falar para os nossos colaboradores. Porque se eu fizesse uma discussão estratégica e um direcionamento estratégico para o caminho de não deal, eu ia primeiro gerar um investimento de tempo, de desgaste imenso, para dali 1-2 meses desfazer tudo aquilo. Se eu fizesse já contando com o deal, primeiro eu ia ter que inventar uma história imensa para poder justificar o porquê que a gente estava fazendo aquele modelo, que não encaixava com o que as pessoas estavam enxergando. E segundo, que se o deal por algum motivo não acontecesse, também não ia servir de nada. E aí a gente ficou 3 meses no limbo, sem poder. E aí, qual que é o problema disso? As pessoas começam a perguntar, mas por que vocês estão... Eu fugia de webinar, a gente tem um webinar aqui quinzenal, eu fugia. Qualquer motivo era para desmarcar, porque eu chegava lá que eu ia falar. Qualquer coisa que eu falasse, depois podia até pegar mal, que eu falei uma coisa aqui, dali 15 dias você veio falar que vendeu uma parte da empresa. Então, de fato, a empresa ela sempre precisa de um rumo, uma direção. E o M&A, ele fatalmente vai mudar drasticamente, em geral. Pode ser que seja uma compra para você continuar tocando do jeito que você toca, eu só estou assumindo a empresa. Mas, em geral, o M&A ele vai afetar diretamente a sua estratégia, a forma como você faz as coisas. E isso afeta seu planejamento, suas metas, como você direciona as pessoas com as quais você quer contar mais, as pessoas que você talvez não encaixe mais tanto, tudo gira em torno disso. Então, esses meses que você fica ali, muito provavelmente vai fazer o deal, mas eu ainda não tenho certeza que o deal saiu e eu não posso comunicar com as pessoas, são meses que a empresa, de fato, para e continua só rodando o dia a dia. Se você ficar fazendo isso 2, 3 meses, isso dá. Isso começa a estender, isso começa a gerar um problemão.
você pode ter se chegar num cenário que é difícil reverter depois, inclusive de começar a ter turnover, porque as pessoas começam a ficar meio perdidas. A gente começou a ter aqui, a gente percebeu que as pessoas começaram a ficar perdidas, reféns de direção, reféns de a gente chegar, igual eu sempre cheguei, falei abertamente, conversei sobre para onde a gente estava indo, discutir as metas. As pessoas começam a sentir falta e achar aquilo estranho. E umas acham aquilo esquisito, começam a desconfiar e criar planos, coisas na cabeça. As outras começam simplesmente a se sentir órfãs. E falar assim, puta, para onde vai? Aí, de repente, aparece uma oportunidade legal do lado, é um pulo para ela aí. Então, é muito difícil. É muito difícil. Acho que o nosso talvez tenha sido um pouco mais difícil, porque era um modelo ainda mais complexo de negócio. Mas é muito difícil conseguir passar por esse período. Por isso, de fato, o quanto mais esse período seja enxuto, e o quanto mais a gente tem assessoria para nos ajudar, tanto fazer para que ele seja mais curto, quanto a apoiar para que as coisas sejam feitas, melhor, porque a gente vai ter menos impacto. Felizmente, aqui a gente foi segurando ali na unha, a gente tinha um clima, uma cultura muito forte, muito próximo das pessoas, então a gente foi contando muito com isso, só que a gente foi queimando ficha no caminho. A gente foi queimando, uma hora as fichas ia acabar. A gente não tinha crédito. Tem um limite. Não, tem um limite. Tem uma hora que tem que... Exatamente. É muito interessante tudo isso. E você falou um pouquinho do processo, né, de assessoria e tudo mais. Como é que, para quem não conhece, né, como é que é um processo, né, de advisory para fazer um deal como esse acontecer? E como é que foi a tua experiência, né? Como é que foi a experiência? Agora o Otávio não pode falar nada aqui, né? Como é que foi a tua experiência com esse advisors? Como é que foi o processo? Porque essa é uma coisa, né, que desde o início a gente, quando a gente criou, a gente sempre pensa que o nosso papel é sempre se colocar no lugar dos founders, né? Assim, a gente tem que estar vestindo, né, teu chapéu ali para a gente entender o que vai ser melhor para você, como que a gente vai fazer isso, e como é que foi para você esse processo, e para quem está ouvindo, assim, qual que é a diferença você acha que fez na condução desse deal, até encontrar o parceiro que fez mais sentido, né, para você dar esse passo? Como é que foi para você? Bom, primeira coisa, assim, a gente teve, de uns anos para cá, sei lá, 2 anos, 3 anos para cá, começou a chover em e-mail, telefone, LinkedIn, contato de boutique de M&A, querendo fazer contato comigo, com a gente e se ligar a gente de alguma forma. E para mim, assim, uma das coisas que eu penso para toda coisa mais desafiadora, que é um pouco mais relevante, cara, você pode fazer com o melhor parceiro que for. Se não bater o santo, se não tiver fit, se você não perceber que há algo ali que aproxima vocês, isso vai ser ruim no processo. Isso pode até ter um resultado bom lá na frente, mas o custo vai ser alto do dia a dia daqui. E, assim, particularmente, eu nunca bateu tanto minha fit com essas boutiques de M&A tradicionais, Faria Lima, pessoal muito do mundo financeiro. Conheço algumas legais, pessoas legais que eu faria negócio com eles, mas foi muito de pessoas que se meteram a ser advisor, e não necessariamente de uma boutique de M&A. Mas tem algumas muito boas. É simplesmente uma questão de, em geral, isso não bate tanto o jeito, até a forma de falar, a forma de conduzir o processo ali, não é a minha forma de ser. Quando o Otávio prospectou, a gente conversou, eu percebi que era diferente, porque é uma pegada diferente. E isso me brilhou um pouquinho os olhos. Cara, se a gente quer seguir nesse caminho, é legal ter alguém E aí a gente conversou com outros, inclusive da Faria Lima, mas que teve também uma pegada legal. Mas no fim, esse foi o principal motivo da gente ter decidido seguir com a eles. O principal motivo foi o quanto que a gente se sentiu e se identificou com vocês. E não quer dizer melhor ou pior, quer dizer diferente. E a gente se identificou. Mas antes, para falar sobre o processo, há 2 anos atrás, a gente chegou a iniciar um processo como esse. Só que qual que era a nossa decisão? A gente tem um escritório, uns assessores muito bons, assessores legais muito bons, e que também tem parceiros e que eles buscam fazer alguns M&As. E eles conhecem muita gente no mercado. Então, a nossa estratégia era aquela primeira que eu te falei, focada aí ali, a gente não abriu, a gente não estava aberto a qualquer discussão, a gente estava aberto a quero um investidor estratégico para colocar a grana e capital intelectual ali, seja um cara que tenha um canal de venda muito forte que vai crescer a gente, seja um cara que vai conseguir nos ajudar a desenvolver alguma área importante da nossa estratégia. E aí a gente foi mais sniper. Então, a gente não foi fazer prospectar o mercado como um todo. A gente elegeu ali 10 empresas, priorizamos
e eles nos ajudaram a conectar com essas empresas, conversar para a gente tentar seguir com o negócio. A gente acabou conversando com 4 ou 5, tivemos uma proposta oficial só, não foi boa, foi bem ruim. As outras teve proposta que ficou ali, não dá, e outras que deram no-go, mas a gente fez uma autocrítica, primeiro que a gente precisava resolver algumas coisas dentro de casa primeiro, e crescer um pouquinho mais, principalmente o Next, para poder ir ao mercado, e outras coisas mais. Quando a gente tomou a decisão de fazer isso de novo, a gente falou, cara, agora a gente tem que fazer um modelo diferente. A gente, de fato, precisa de um advisor que nos ajude a prospectar o mercado, e não ser sniper. Eu quero jogar na rede para ver assim, que empresas no mercado têm teses que casam com a nossa, que eventualmente eu nem conheço. Tá? E aí, assim, a gente seguiu. E a gente tinha lá mais de 100 empresas que, de alguma forma, aí estavam prospectando. Algumas avançavam a conversa, outras não. No fim do dia, a gente avançou com algumas. Tá? Avançou um pouco mais à frente com algumas. A maioria das que a gente avançou à frente foram empresas que a gente trouxe, de alguma forma. Que a gente já era relacionamento nosso, que bateram na nossa porta e a gente conversou. Mas uma que avançou, a gente não sabia nem que existia na prática, né? Eu já tinha visto a imagem, mas nem sabia. O Otávio me mandou uma mensagem um dia, reunião amanhã, pessoal do Asas. Eu falei, quem que é? Aí, já ouvi falar, mas o que é? Não, é a fintech lá do Sul. Eu olhei na internet, eles não se posicionam muito como banco, assim, eu olhei e falei, tá, entendi. Mas o foco deles aqui pelo site é completamente diferente do nosso, eles estão focados em pequena empresa, a gente está focado em grande empresa. E assim, me surpreendi completamente, desde o primeiro momento. A reunião, o pessoal era muito maior e muito mais estruturado do que eu imaginava, mesmo depois pesquisando eles. De fato, eles são focados em empresas menores, porém, a tese deles casava, na tese deles, eles falaram, cara, a gente é provavelmente a melhor empresa para ajudar as empresas pequenas e médias a receber, a cobrar. Mas a gente não tem quase nada de quanto a pagar. Eu tenho a solução, mas não é legal, pouca gente usa, pode ser muito melhor. Eu preciso desenvolver essa solução porque tem tanto dinheiro quanto lá. E a minha tese é que eu preciso de fazer isso com alguém. E acho que vocês talvez possam ser essa célula que começa a fazer isso acontecer. E a conversa foi muito legal, inclusive que no final assim, da conversa, eu me preocupei muito em deixar muito explícito para eles o quanto que a gente era focado em grande empresa. Porque, cara, eu não quero que essa conversa, a gente perca aqui tempo de todo mundo para lá na frente falar, cara, mas você não tem experiência no meu público. Desde o início deixei muito claro. E ao final da conversa, o que ele falou foi, olha, legal, gostei de vocês. Vocês não são nenhum doido, vocês têm anos e anos aí, manter de pé, lucrativo, não queima caixa. Então, assim, dá para ver que sabem fazer o que estão fazendo. E acho que o próximo passo agora é a gente conhecer um pouco mais as empresas para ver se a cultura bate. Porque se não bater, não adianta. Então, vamos para o próximo passo. E aquilo ali foi, porra, que legal. Assim, o cara enxergou exatamente o que a gente faz, entendeu onde a gente está e falou, vocês podem ser o que a gente precisa para fazer o que a gente quer. E isso nunca teria acontecido se a gente tivesse feito isso sem ser com vocês. Assim, eu nunca coloquei na minha lista de prospect ou de tipo de empresa que a ACE deveria buscar, empresas fintechs focadas em PME. Eu nunca coloquei. Não chegaria no ASA. No fim, dos 4 empresas que a gente evoluiu bastante a conversa e chegou a ter propostas, 3 a gente tinha trazido. Uma não foi a gente, foi o ASA, que a gente fechou com eles e que foi uma tese muito... Como eu disse, a tese foi tão legal porque ela mexe com tanta coisa pessoal, profissional, de negócio aqui nossa, que a gente nem imaginou que ela era possível. A gente acabou indo para uma tese muito melhor do que as outras que a gente tinha desenhado. E sem dúvida, isso teve um papel fundamental nesse processo, assim, que ajudou a gente a olhar para onde a gente não estava olhando. Ajudou a gente a buscar oportunidades que a gente não ia nunca achar, porque a gente não ia nem procurar por elas. Eu acho que tem um ponto legal aqui que o Rodrigo está comentando, né? Que assim, o que a gente faz aqui antes de ir para mercado, qualquer cliente que está com a gente? Cara, são coisas simples ali que demandam tempo, demandam energia, demandam expertise, mas que é o que difere de você fazer um processo ativo para um reativo de M&A. É exatamente você estudar e mapear quais que são as teses, qual que é a tua cadeia de valor e quais que são as rotas de saída para a empresa que a gente está assessorando. Então eu lembro que quando a gente fez o processo com o Rodrigo, com a Guiando, a gente mapeou mais de 100 potenciais compradores, 120 para ser exato. E desses 120, tinham teses de comprar o pacote completo, são as 2 soluções da Guiando, e à medida que a gente foi fazendo o roadshow, a nossa curva de aprendizado, de mercado, ela foi crescendo também. E a gente começou a ver que tinha apelo não para o pacote completo, mas às vezes para soluções em específico, que era o produto Next Invoice que a Guiando estava desenvolvendo internamente. E a gente começou a testar isso mais a fundo. Foi uma tese que a gente já havia mapeado, mas a gente pensou,
vamos primeiro testar o pacote completo e a partir dos feedbacks vamos criando nossa curva de aprendizado aqui para ir indo sendo um pouco mais sniper nessas teses que a gente consegue fazer de forma separada. E isso a gente foi explorando os players, como o Rodrigo comentou, a gente chegou a ter players engajando ali, seja porque aí se abriu a porta, seja de relacionamento prévio aí dos sócios da Guiando. E eu lembro que quando a gente marcou a reunião com a Asas, e logo depois o Rodrigo falou, cara, eu acho que não tem fit, né? Eu acho que esse negócio que a gente está olhando aqui, talvez não dê certo. E aí, à medida que a gente foi evoluindo as conversas com Asas, e o Rodrigo começou a ver o que era o ecossistema Asas e o que eles estavam mirando, isso fez uma explosão ali de insight na cabeça do Rodrigo, e a gente brincou. É por conta disso que a gente quis colocar. O Asas já era muito bom no contas a receber, e ter a solução ali do contas a pagar ia ter completamente esse match, só que para o middle market, que era o que a gente estava explorando anteriormente, como que a gente poderia eventualmente migrar do enterprise para o middle market e usufruir do processo de M&A para estar fazendo esse movimento. Então foi algo bem legal aí, porque realmente foi algo bem fora da caixa, e às vezes a tese mais óbvia, ela não é. Na verdade, o deal mais óbvio, ele não é a tese mais óbvia, né? Então você pode, eventualmente, explorar todas as rotas aqui para estar achando players fora da caixa, como foi a questão do Asas aqui, que na nossa visão não era tão óbvio, e quando a gente conversou com eles, a gente viu que era o mais óbvio a se fazer, e aí terminou dando no que dando, né? O sucesso aí da transação. E o mais o importante da gente, que eu tiro muito, o que eu penso muito nisso não é um jogo de volume, não é um jogo de você ter 20 propostas, é de uma. Você pode ter uma proposta muito boa, 20 mais ou menos. Você não vai fechar com 20. Então, assim, você precisa ter uma sacada, uma coisa que acontece de diferente, uma vírgulazinha muda tudo, e isso faz o teu deal ser outro. E dois negócios legais que enquanto a gente falava que eu lembrei, duas coisas totalmente fora do padrão, mas que foram pontos fortes da gente ter se empolgado e seguido com a Asas. Quando eu fui fazer a reunião com eles, e eles me contaram o tamanho deles e tudo mais, eu falei, cara, eu sou um cara que estou no meio de fintech de alguma forma, a gente não se coloca como uma fintech, mas a gente está muito no meio, a gente está no meio de startup, a gente está no meio de empreendedores em geral, sou ligado em PC, e não tinha entendido ou escutado falar de verdade do Asas. E eles já estão desse tamanho. Se não está chegando em mim, olha o tamanho da oportunidade que eles têm, o tamanho que eles podem ficar. Porque se eles já estão desse tamanho, não chegou em mim ainda, que sim, deveria já conhecê-los, é porque, na verdade, eles têm muito mercado. Eles têm muito espaço para crescer. A segunda coisa foi, estando lá com eles, né, quando a gente foi para lá para se reunir com eles, eles queriam reunir seu povo, não, a gente quer ir aí. Então, a gente também quer conhecer eles. Na hora receberam a gente foi para lá, passamos um dia lá. E eu conversando com o Diego ou com o Piero, não lembro, um dos dois founders, eles falaram assim, você sabe por que a gente hoje é uma das melhores empresas para se receber e que a nossa taxa de cobrança, de receber, quando o cara fica na inadimplente, você conseguir receber aquele valor, é muito maior do que as concorrentes nossas? Eu falei, não sei, nem a gente. Eu falei, como assim? Ele falou, a gente tem, sei lá, 15 anos de empresa, 12 anos de empresa, não sei a idade exata do Asas, mas muitos anos que nós temos. Desde a primeira solução nossa, tudo que a gente vai fazer, a gente faz teste AB. Então, a gente vai fazer o seguinte, quero mudar a posição de um botão aqui, porque eu acho que essa mudança vai converter melhor as pessoas. Eu mudo, mas eu aplico para uma parte da minha base. Se aquilo funciona, eu implanto. Se não funciona, eu jogo fora. Às vezes, tem soluções que passam meses, os melhores UX trabalhando, todo mundo apostando que aquilo vai arrebentar. Na hora que vai para o teste, não passa, ele diminui a conversão. A gente joga fora, o pessoal chora desesperado, não pode, a gente joga fora. Só que imagina que a gente está fazendo isso há mais de 10 anos. Todas as semanas a gente faz isso. Função atrás de função, tela atrás de tela. Eu não sei porquê, eu só sei que o meu público me mostrou que essa é a melhor solução. Eu não sei como que eu cheguei. Na hora que eles me explicaram isso, eu falei, cara, esses caras não tem gente que competir com eles. Não adianta você colocar um monte de UX foda, um monte de gente cara pra caramba para tentar achar a melhor forma de fazer o que eles fazem. Porque eles estão há 10 anos. Você vai precisar de 10 anos fazendo para você chegar em algo parecido. E aí, na hora que eu olho, cara, esses caras, eles de fato vão muito longe. Eles têm muito mercado para crescer e eles não vão ter concorrente para competir com eles. Eu quero estar com eles. Eu quero fazer parte disso. Isso foi parte importante do processo. Então, já fica o abraço aí para a galera do Asas, aí para o Piero e companhia, que são super empreendedores. E infelizmente já chegamos no final, voou aí esse papo, e eu queria agradecer muito, aí, Rodrigo, valeu, cara, você foi super
super assim, objetiva. A gente conseguiu abordar vários temas que eu acho que o pessoal tem muita dúvida. Foi show de bola, cara. Obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que vai ficar legal. Conte comigo e sempre que necessário. E obrigado por estar fazendo, vocês aí, está fazendo parte disso e ajudando a gente a realmente fazer um movimento que impacta muito fortemente na vida de todo mundo que está aqui. Então, assim, acho que isso é uma responsabilidade grande, mas na verdade, a gente é muito grato a vocês estarem ajudando a gente a construir isso. Nós que ficamos gratos aí por você ter dado esse salto de fé aí fora da Faria Lima e trabalhado aqui com a gente. Obrigado mesmo. E o Otávio Pimentel, novamente, valeu aí pela sua participação. Foi show de bola. Não, show de bola, Pedro. Sempre à disposição aqui. Já estou veterano no Growthaholics e, assim, os empreendedores que queiram entender melhor o processo de M&A, entender um pouquinho mais aí do trabalho que a Ace Advisors está fazendo, que é bem diferente do que a Faria Lima faz, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para o Pedro, até mesmo manda uma mensagem para o Rodrigo aí para pegar boas referências que a gente vai conversando aí. Deixa eu fazer um jabá, então, rápido. A gente agora, como o nosso público vai, de fato, ser pequenas e médias empresas muito fortemente, eu estou começando a trabalhar forte no Instagram, principalmente, coisas de valor para esse público, para quem está, de fato, nesse público. Porque, na prática, eu acho que a gente pode ajudar um pouquinho, mas, principalmente, eu posso receber de volta, porque a gente vai estar navegando nesse mar. E a gente teve pessoas que me acompanham que estão nesse momento de estar empreendendo com empresas menores, podem ser fontes de feedback rápido e volumosa, muito valiosas para a gente do que a gente vai construir dentro do ASA. E podem também acompanhar um pouquinho da nossa história que eu vou estar compartilhando com eles lá. Então, quem quiser, Rodrigo Pontes-Quittini lá no Instagram, eu vou começar a trabalhar em cima disso. Nosso novo influencer. Valeu, pessoal! Valeu, gente. Obrigado. Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas, amigos, amigas nas redes sociais, no WhatsApp. E não esqueça de mencionar e marcar a Ace Ventures, @Ace Ventures. E se você quiser ir além desse papo, eu recomendo o episódio 230, onde eu converso com 2 empreendedores que venderam suas empresas e decidiram empreender pela segunda vez. Espero que você goste e até a próxima.